não posso reduzir de um tipo de consumidor sem que alguém pague essa conta. Isso está na Lei de Responsabilidade Fiscal. O Ministério Público Federal reforçou que existem provas documentais que demonstram que houve desmatamento e ocupação irregular em áreas de preservação permanente. O principal é ficar atento ao valor das parcelas e o quanto isso pesa no orçamento. Tem gente que quer uma criança de branca, dos olhos claros, perfeita, não existe isso. Tem tantas crianças que querem um pai e uma mãe só, e muita mulher. Olá, boa noite para você. O Ministério Público Federal defende, junto ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a condenação da Vale por agressão ao meio ambiente na construção da Estrada de Ferro Carajás, que passa pelos estados do Maranhão e do Pará. No pedido, o Ministério Público Federal reforçou que existem provas documentais que demonstram que houve desmatamento e ocupação irregular em áreas de preservação permanente. Para o MPF, as obras de ampliação dos pátios de cruzamento da Estrada de Ferro Carajás, feitas pela mineradora Vale, resultaram em um claro dano ambiental, já que foram realizadas intervenções sem autorização do IBAMA, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente. Com esse argumento, o Ministério Público Federal defendeu que a Justiça mantenha a condenação da Vale por agressão ao meio ambiente e dano ambiental. A empresa alega contradição, omissão e obscuridade da decisão judicial. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, negou o segmento do habeas corpus da defesa do ex-sócio proprietário da Bônus Banval, Enivaldo Quadrado, que pretendia evitar a execução provisória da pena dele em regime inicialmente fechado, imposta pela 13ª Vara Federal de Curitiba. Ele foi condenado em primeiro grau por crime de lavagem de dinheiro, tendo por antecedente o crime de gestão fraudulenta, a 5 anos de reclusão, e 100 dias de multa. O Superior Tribunal de Justiça trancou uma ação penal contra 3 réus acusados de homicídio culposo em coautoria. Para os ministros, a denúncia não apresentou indicativo mínimo de vínculo subjetivo entre os denunciados, prejudicando a ampla defesa. O processo se refere à morte de um trabalhador que caiu de uma altura de 40 metros quando estava sendo içado com uma comporta. O cabo do guincho se rompeu devido ao excesso de peso. Com a queda, o homem morreu na hora. O filho da vítima operava o guincho no momento do acidente. Além dele, outras 3 pessoas responsáveis pela obra realizada na cidade de Caxias do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, foram denunciadas. Um desses 3 réus apresentou recurso ao STJ, alegando que a denúncia foi inepta, carente de justa causa e sem nexo de causalidade. O relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, explicou que só pode ser considerado coautor aquele que tem participação importante e necessária no cometimento da infração. O ministro observou ainda que não há ligação subjetiva entre os 3 denunciados e, por isso, trancou a ação penal contra eles. O processo contra o filho da vítima foi mantido, pois o ministro considerou que existe ação culposa que justifique a ação penal. O número de detentos incluídos no Cadastro Nacional de Presos chegou a 376.717, com a inclusão dos dados do estado de Pernambuco no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, o BNMP. Agora já são 15 as unidades da federação que terminaram a implantação. De acordo com os dados nacionais, do total de presos, 357 mil são homens e 19 mil são mulheres. Especificamente, em Pernambuco, existem 25.745 pessoas privadas da liberdade. O BNMP, versão 2.0, foi desenvolvido pelo CNJ e é um sistema que vai permitir que a Justiça visualize em qualquer parte do país se a pessoa presa já responde por um ou mais crimes em outros estados e vai revelar com precisão e em tempo real a verdadeira população carcerária do país. Em 2016, a presidente do Supremo e do CNJ, a ministra Carmen Lúcia, vistoriou o sistema prisional de Pernambuco como parte de uma série de inspeções a presídios brasileiros. O Tribunal Superior do Trabalho reconheceu um vínculo de emprego de um operador de serviço de cobrança diretamente com o banco. A decisão foi da 5ª turma.
O Tribunal Regional do Trabalho, em Pernambuco, havia negado o pedido de reconhecimento de vínculo de emprego entre um operador de cobrança e o Banco Itaúcard. O entendimento foi que não havia prova suficiente de que o prestador de serviço desempenhava atividades bancárias. O profissional entrou com recurso no TST, sustentando a existência de terceirização ilícita de mão de obra, uma vez que exercia atividades tipicamente bancárias. Ele pediu reconhecimento de vínculo de emprego com o tomador de serviços e o enquadramento na categoria de bancário. O relator, na quinta turma, ministro Breno Medeiros, afirmou que a jurisprudência do TST tem reconhecido a ilegalidade da terceirização do serviço de cobrança de clientes de bancos, por ser atividade típica de instituições financeiras. Para o ministro, a circunstância leva ao reconhecimento de vínculo diretamente com o tomador dos serviços, segundo a súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho. Ainda de acordo com o relator, isso impõe o enquadramento do operador como bancário e a concessão dos mesmos direitos assegurados a essa categoria profissional. Por maioria, a quinta turma aceitou o recurso do profissional e restabeleceu a sentença que reconheceu o vínculo de emprego entre o operador de cobrança e o banco. Ainda cabe recurso da decisão. E no próximo bloco, os cuidados na hora de fechar contrato de imóvel, pronto ou ainda na planta? O principal é ficar atento ao valor das parcelas e o quanto isso pesa no orçamento. A compra da casa própria é um sonho de muita gente, mas realizar esse desejo exige muito planejamento, disciplina financeira e muita atenção na hora de fechar o contrato. A oferta é tentadora. O imóvel ele tem um valor de 167 mil e ele está na venda por 112 mil. E a gente está tentando fechar esse negócio. E fica mesmo difícil decidir diante de tantas opções. Estamos em um feirão de imóveis. Estrutura semelhante foi montada este mês em várias partes do país. Algumas pessoas vêm atrás da primeira casa própria. Sonho ter uma casa. Já outras procuram imóveis para investir. A gente ponderou principalmente a quantidade de prestações, que os juros diminuem bastante quanto você diminui a quantidade de prestações. Então sai no valor muito em conta, é um negócio muito bom e que vai ser um investimento interessante para a gente no futuro. Pensando no futuro, na estabilidade, né? E sem falar que a qualquer momento o imóvel é um rendimento que a gente pode ter também, né? A longo prazo. A situação não está favorável, por exemplo, a uma aposentadoria. Futuramente a gente não sabe se nossos filhos vão ter nem aposentadoria, né? Então, assim, quem puder, então tem que aproveitar e investir em imóveis. O casal vai fechar negócio. Decidiu financiar um apartamento. E aí fica a dica, não só para eles, mas para todos. Seja o imóvel já pronto ou ainda na planta, é preciso que o consumidor tome alguns cuidados na hora de assinar o financiamento. O principal é ficar atento ao valor das parcelas e o quanto isso pesa no orçamento. Outros itens importantes é se preparar para custos extras, como o pagamento de impostos e negociar juros. E, claro, ler com cuidado o contrato de aquisição da casa própria. O consumidor ele deve obrigatoriamente ter plena consciência daquilo que ele está assinando no contrato de financiamento do imóvel, dos pormenores. É um contrato extenso, é um contrato muitas vezes técnico e o consumidor muitas vezes ali envolvido pelo aquele êxtase da casa própria, aquela emoção de estar adquirindo um imóvel para a casa própria, ele acaba se descuidando e aí o sonho acaba virando um pesadelo no futuro. Atenção também para os imóveis antigos e para avaliar bem as empresas corretoras e intermediadores.
Se não for um imóvel novo, for um imóvel usado, é importante também verificar a certidão de ônus e a matrícula do imóvel para o caso de imóvel usado. Muitas vezes o imóvel está com problema de processo judicial ou o antigo proprietário do imóvel está com pendência judicial e aquele imóvel não pode ser alienado ou não pode ser comercializado, e aí você já fez todo o trâmite perante a Caixa Econômica Federal, o banco liberou o dinheiro e no final das contas o imóvel não poderia ser vendido. E aí, mais uma vez, o sonho da casa própria acaba se tornando um pesadelo. O Superior Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus a uma mulher denunciada por furto de produtos em supermercado. A mulher furtou mais de 4 quilos de mussarela e 1 litro de uísque nacional. De acordo com o processo, as mercadorias foram avaliadas ao todo em R$ 80, 54 queijo e R$ 25 a bebida. Agentes da polícia conseguiram detê-la e recuperar os produtos depois que foram acionados por um funcionário do estabelecimento. Ao analisar o caso, o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que mesmo a lesão patrimonial sendo pequena, não se pode aplicar o princípio da insignificância sob pena de se criar salvo-conduto para a prática de ilícitos nessas condições. Ou seja, outras pessoas poderiam cometer o mesmo crime. No STJ, o relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, afirmou que o princípio da insignificância não pode ser utilizado para justificar a prática de pequenos ilícitos, ou mesmo servir como incentivo a condutas que atentem contra a ordem social. Mas reconheceu a insignificância nesse caso específico porque se trata de tentativa de furto de alimentos e o valor era pequeno. Além disso, a mulher não tinha antecedentes criminais. O entendimento foi seguido por todos os ministros da 5ª turma, que concederam habeas corpus para restabelecer a decisão de primeiro grau que havia rejeitado a denúncia. E o Superior Tribunal de Justiça também decidiu que um acordo de partilha de bens com trânsito em julgado pode ser alterado. No caso analisado, um ex-casal definiu em um primeiro acordo que, após a separação, os imóveis deles seriam colocados à venda no prazo de 6 meses e o valor adquirido seria compartilhado de igual modo entre os dois. Após mais de 1 ano sem vender nenhum dos bens, o casal solicitou a homologação de um novo acordo, em que um imóvel ficaria para a mulher e os outros para o homem. Em primeira e segunda instâncias, o pedido foi rejeitado. O Tribunal de Segundo Grau entendeu ser inviável a homologação de um novo acordo por se tratar de um caso já transitado em julgado. E por isso as partes deveriam ajuizar ação anulatória. O caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça. A ministra relatora, Nancy Andrighi, considerou a interpretação das instâncias anteriores contrária à celeridade que deve reger as relações entre jurisdicionado e jurisdição. A ministra destacou que a desjudicialização dos conflitos deve ser incentivada, estimulando-se a adoção da solução consensual. Dessa forma, a 3ª turma aceitou o recurso e determinou que o juízo de primeiro grau examine o conteúdo do acordo celebrado entre as partes para homologação, caso estejam preenchidos os requisitos exigidos no Código Civil. E no próximo bloco, o poder transformador da adoção. Tem gente que quer uma criança branca, dos olhos claros, perfeita, não existe isso. Tem tantas crianças que querem um pai e uma mãe só, e muita mesmo. A paralisação dos caminhoneiros chega ao 8º dia. A segunda-feira começou com uma reunião no gabinete de monitoramento no Palácio do Planalto. O grupo discutiu a situação do país e atualizou as medidas para o desbloqueio das estradas pelos caminhoneiros. O ministro Carlos Marum disse que o governo tem convicção de que a greve é um lockout, ou seja, um movimento que atende os interesses dos empresários. Parte do movimento foi, sim, incentivado por empresas, né, que buscavam, através dele, ter aumento na sua lucratividade, e a Polícia Federal está trabalhando nesse sentido. Esse é um trabalho que envolve Polícia Federal e Judiciário. Então, nós não temos maiores notícias a dar a respeito, mas esse trabalho, ele existe e continua. Até o final da manhã, o balanço da Polícia Rodoviária Federal era de 596 pontos de bloqueio nas estradas.
544 foram desbloqueados. Nesse domingo, a PRF aplicou 349 multas, que somam R$1.700.000. Em edição extraordinária, o governo publicou no Diário Oficial, na noite de domingo, 3 medidas provisórias que beneficiam os caminhoneiros. Uma delas determina que veículos que circularem vazios vão ter isenção de pedágio em todo o país. Outra prevê que 30% dos fretes da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, sejam contratados com caminhoneiros autônomos. A terceira MP cria uma política de preços mínimos para o transporte rodoviário de cargas, 90 centavos por quilômetro rodado para a carga refrigerada ou perigosa e 70 centavos para as outras. O ministro da Fazenda disse que o governo pode compensar parte da despesa que terá com a redução de 46 centavos no valor do óleo diesel com aumento de impostos. Não posso reduzir de um tipo de consumidor sem que alguém pague essa conta. Isso está na lei de responsabilidade fiscal. O único ponto que eu estou fazendo é que isso não é, do ponto de vista do governo, um aumento de impostos, porque eu estou compensando uma redução. Então, haverá aumento para alguém? Sim, como contrapartida de uma redução para outra. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Milton Fernandes de Souza, decidiu hoje suspender o expediente forense, atividades e os prazos processuais dos processos físicos e eletrônicos em todo o Estado do Rio. O ato executivo foi publicado em razão dos transtornos causados nos transportes públicos e particulares devido à escassez de combustíveis provocada pela greve geral dos caminhoneiros. Tais transtornos estão dificultando o deslocamento de advogados e jurisdicionados aos fóruns. Há quase 9 mil pessoas e adolescentes à espera de um lar e 43 mil pretendentes na lista do Cadastro Nacional de Adoção, coordenado pelo Conselho Nacional de Justiça. Quem adotou conta que a vida mudou e para melhor. Ainoã e Cristina sempre sonharam em ser mães. Casadas há 3 anos, em julho do ano passado, elas começaram a amadurecer a ideia de aumentar a família. Eu nunca pensei em ter filhos biológicos, só em adotar mesmo. Mas a ideia veio mais da Ainoã, partiu mais dela. Eu queria uma criança que eu pudesse cuidar, que eu pudesse dar amor e que preencher esse vazio que tinha na casa e no meu coração. 8 meses depois, chegou a pequena Mirella. Doce, meiga, de uma energia que parece não ter fim. Mirella trouxe alegria e ainda mais amor para as mamães. Conhecer a Mirella foi um sonho. Assim que eu cheguei lá, a gente chegou lá e a menina trouxe ela do berçário. Foi uma alegria. Ali, dali em diante, eu já disse, essa daí é minha filha. Eu não sabia que estava tão perto de mim. Aí foi só uma alegria agora. Quando eu conheci ela, foi como se eu estivesse tendo um parto realmente, naquele momento, entendeu? Foi uma emoção muito grande e com a convivência a gente foi adquirindo o amor que a gente hoje tem por ela. Elas contam que de fato a vida mudou. A rotina hoje é outra e as prioridades também. Mas o amor, esse parece mesmo compensar tudo. A Mirella significa para mim muito, muito. Hoje a minha vida mudou bastante com a Mirella. Hoje eu sei o que é ser mãe. É o nosso sonho que se tornou realidade. 8 meses de espera pela filha adotiva. Parece ser pouco para quem aguarda bem mais tempo na fila de adoção. Mas elas sabem por que não esperaram tanto para trazer essa princesa para casa. Por conta do perfil, porque muita gente quer uma criança saudável, bebê saudável, menina branca. E esse não era o perfil da gente. O perfil da gente era bem aberto. A única restrição era a idade, até 6 anos. Tem gente que quer uma criança de branca, dos olhos claros, perfeita. Não existe isso. Tem tantas crianças que querem um pai e uma mãe só, e muito amor. 2 mães, 2 pais, um pai e uma mãe, independente. Elas só querem ser amadas, somente. E uma família e um lar. É tudo isso. Portadora de SAF, uma síndrome que acomete a visão e a parte neurológica, Mirella tem hoje um lar e um mundo de novas oportunidades. A gente, às vezes, quer adotar, querendo colocar uma expectativa que aquela criança vai agradecer a gente pelo resto da vida.
Então, no nosso caso, foi uma via de mão dupla. A gente sonhava ser mãe e ela estava precisando de uma família. Então, deu tudo certo. A adoção é amor, muito amor. O TRF da Primeira Região autorizou o enquadramento de microempresa no Simples, regime simplificado de tributação, depois que ficou comprovado em processo que os serviços oferecidos pelo estabelecimento não dependiam diretamente da supervisão de um profissional com a habilitação exigida em lei. No julgamento realizado pelo TRF1, a Fazenda Nacional defendeu que a atividade da empresa dependia de um engenheiro, não se enquadrando na lei que criou o Simples, mas o relator do caso, desembargador federal Hércules Fajoses, lembrou que a Constituição Federal, no artigo 179, previu o tratamento diferenciado às firmas de pequeno porte, justamente para simplificar as obrigações fiscais destes estabelecimentos. De acordo com a decisão do TRF1, os sócios da empresa eram profissionais de engenharia. Mas isso não justificou a exclusão da empresa do Simples, porque o que caracteriza o serviço é o objeto social e principalmente o faturamento da firma, e não a formação dos seus sócios. Henrique Gomes gerencia um restaurante e o negócio no qual ele trabalha foi enquadrado no Simples justamente porque não dependia de um profissional com profissão regulamentada como responsável. Ele conta como foi o processo de inscrição no sistema. Eles questionaram qual era a denominação social, qual o tipo de negócio, para que se a gente era optante ou não do Simples. E aí, com o imposto simplificado, ficou tudo mais fácil até na abertura da empresa. Especialista em direito tributário, a advogada Radhassá Santana explica que existem muitos empreendimentos nesta situação. São gerenciados por engenheiros, arquitetos, médicos, dentistas e outros mais, com profissão regulamentada. Mas, nem por isso, as empresas geridas por esses profissionais deixam de se enquadrar no regime diferenciado de tributação. Hoje, não existe mais a vedação de que um engenheiro, de que um nutricionista, de que um professor de dança não possa ser do Simples. Hora de dar um giro na rede e conferir as últimas notícias. E quem está na redação do Jornal da Justiça hoje vai nos atualizar das últimas notícias é a repórter Carla Lucena. Boa noite, Carla. Olá, Érica. Boa noite para você, boa noite a todos. E vamos ao giro de hoje. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, decidiu anular o pagamento de correção sobre abono a juízes do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região da Paraíba. Ele também determinou a restituição das quantias pagas indevidamente. Segundo o ministro, não há previsão legal que permita a correção monetária para estes casos. E o Ministério Público Federal entrou hoje com uma ação contra o senador José Agripino Maia e o empresário e ex-presidente da OAS, José Aldemário Pinheiro, mais conhecido como Léo Pinheiro. Segundo a denúncia, o parlamentar recebeu quase R$1 milhão em propina em troca de vantagens para a empreiteira. E voltando a falar sobre a greve dos caminhoneiros, o Ministério da Justiça deve criar uma norma para que os PROCONs estaduais possam fiscalizar se os postos vão garantir o desconto de 46 centavos, uma medida aí anunciada pelo governo. A informação foi passada hoje pelo ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, que pediu também que os caminhoneiros denunciem abusos. E olha só, hoje à tarde eu fui conferir a movimentação nos postos de gasolina aqui em Brasília e encontrei muitas filas. Vamos ver. Em mais um dia de procura por combustível, os brasileiros tiveram que novamente ter paciência. O problema maior é a desorganização das filas que está tendo no posto, está atrapalhando o pessoal a andar, esse que é o maior problema. E a gente tem que entender, né, que é por uma boa causa. É uma situação que já vinha ocorrendo e que agora talvez tenha sido o ápice da situação, né?
Era uma tragédia anunciada, digamos. Este posto conseguiu abrir hoje e está atendendo os clientes que estão enfrentando a fila. O gerente me disse que o horário de funcionamento vai até às 11 da noite e pode ser que a gasolina chegue até lá. Agora, para amanhã, o abastecimento é incerto. Mas teve posto que não conseguiu garantir o atendimento. Abdala, dono de uma rede de abastecimento na capital, diz que não sabe quando a situação vai se normalizar. Infelizmente, eu vou mover como estão sendo movidos os outros postos. Gasolina tem. Chegar aqui não está chegando. Vamos esperar. Então é isso, a situação ainda a gente ainda vai vivenciar dias. É duvidosa. E o Jornal da Justiça, segunda edição, fica por aqui. Para você, uma ótima noite. Até amanhã.